tá bom. Bom dia, meu amigo Rodrigo Costa. Muito obrigado aí por ter Bom aceito o dia. convite aí, estar conosco aqui, né, na nossa Escola de Paz. Último encontro do ano das palestras, né? Semana que vem ainda teremos uma confraternização. Durante a semana nós vamos comentar aí no grupo dos pais. Mas muito obrigado, né? E para fechar com chave de ouro, vamos tratar hoje da transferência do espiritismo da França para o Brasil e o papel de Chico Xavier nesse contexto. E nada mais apropriado do que você, né? Que é uma pessoa que gosta de estar sempre lá no Triângulo Mineiro, gosta de estar participando e acompanhando todo o movimento do espiritismo no Brasil. Então, meu amigo, seja bem-vindo, né? E muito obrigado aí por ter aceito o convite. Eu vou só fazer uma breve interferência aqui, que eu pedi um remédio para o nosso amigo Fernando Petit, para uma criança aí, de uma família necessitada, e o Fernando está me acionando aqui no celular, acho que dizendo que o remédio que eu pedi está liberado, tá bom? Está contigo Legal. aí, a palavra é toda sua. Obrigado e bem-vindo. Legal, eu que agradeço a oportunidade, Milton. Para mim é sempre um prazer estar participando aqui É a primeira vez que eu participo da escola como do outro lado, né? Desde antes da pandemia eu estava indo todo sábado com o Francisco, também meu filho, agora está vindo o Lucas. Então eu agradeço de coração mesmo estar participando. Eu estava aqui divulgando, você estava falando, eu estava divulgando aqui para a Rádio Vivência Espírita, a rádio, para quem não conhece. A gente está ao vivo aí com alguns programas no estúdio, a gente montou um estúdio Chico Xavier. Então, entra aí, vivenciaespírita.org. Eu vou deixar aqui no link para quem não conhece, espírita.org. E eu convidei aqui os ouvintes também para participar. A gente está sempre ao vivo, todo domingo, das 8 às 10. Mas a fraternidade, a gente já é de casa, né? Então, com certeza, o Plutão aí sempre está comentando, partilhando com vocês. Então, deixando aqui meu bom dia também para Cris Moreira, Alessandra Paula, que está aqui já no YouTube também ligado com a gente. E deixar para o Petit também, ele falou que ia assistir, participar. Mandando um abração aí para todos vocês que estão... pode interagir, deixar perguntas aqui, a gente vai lendo, vai também respondendo. A ideia é bater um papo, né? O Milton falou, faz uma palestra para a gente. Eu falei, palestra para a gente é importante. A ideia é a gente bater um papo e falar um pouco, compartilhar um pouco com vocês. Ele tinha pedido para falar um pouco sobre a biografia do Chico, né? E o Chico, assim, todo mundo já conhece um pouco da biografia do Chico, né? E a ideia, eu falei para ele, eu queria ter a oportunidade de falar um pouco da pré-história de Chico Xavier. A pré-história, a história pré-franciscana, né? Não tem a pré-colombiana? Então, a pré-franciscana, de um pouco do papel do Triângulo Mineiro nesse contexto da transição da França para o Brasil. Eu falo isso por quê? Porque há 7 anos, mais ou menos, acho que vai completar 7 anos, eu vou todo ano, a gente vai de caravanas, excursões para o Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro a gente está falando de Uberaba, Araxá e Sacramento. Né? E desde que eu fui da primeira vez e conheci a história de Eurípides Barçanufo, né? Eu comecei a estudar muito a fundo a história de Eurípides Barçanufo. Quem não conhece, esse é o professor Eurípides Barçanufo. Ele foi na época de 1900, né? E segundo Chico Xavier, falar da história de Eurípides Barçanufo é falar de Jesus. É a mesma coisa de falar de Jesus. Vocês vão entender por quê, mas eu não vou contar a história de Eurípides Barçanufo aqui para vocês, tá? Eu até recomendo vocês procurarem no YouTube e colocar aí história, documentário sobre Eurípides Barçanufo. Tem um documentário com o Lima Duarte comentando, explicando que o Lima Duarte nasceu em Sacramento. Então, Uberaba, né, foi uma cidade, se a gente falando da história de Chico Xavier, foi um divisor de água na vida do Chico. Né? Então, a gente pode falar antes de Uberaba, onde ele nasceu em Pedro Leopoldo, e depois de Uberaba, que foi quando ele, em 1958, 59, que ele foi para morar em Uberaba.
né? Então, Pedro Leopoldo é uma cidade do lado de Belo Horizonte, já estive lá também, uma cidade muito pacata, deve ter uns 20 mil habitantes, na época dele devia ter uns 4 mil habitantes. Então, apesar de ser perto de Belo Horizonte, meia hora, uns 50 minutos de Belo Horizonte, em sentido do aeroporto, Confins, é interessante que o aeroporto ele fica em cima de 3 cidades. Fica em cima de Santa Luzia, Cofins e Pedro Leopoldo. É o único aeroporto que eu conheço que está em cima de 3 cidades, né? Então, a cabeceira da pista começa numa cidade e termina nas outras 2 cidades, onde o Chico Xavier nasceu. E a Gisele entrando aí, mandando bom dia, Gisele, lá de Itaberá. O Ivail deve estar escutando também. E é muito importante a história de Eurípides Barçanufo como pré-história de Chico Xavier, porque se não fosse Eurípides Barçanufo preparar aquele terreno do Triângulo Mineiro, né, da mesma forma que se não fosse o tio de Eurípides Barçanufo, o tio senhor Mariano, preparar o terreno para Eurípides Barçanufo, e da mesma forma, se não fosse Bezerra de Menezes, preparar o terreno para o tio senhor Mariano, também propiciar que essas almas viessem para o Brasil. Mas por que eu falo transição do espiritismo da França para o Triângulo Mineiro, para o Brasil? O Brasil já tinha centro espírita desde quando era contemporâneo de Allan Kardec, isso em 1850, não tenho agora exatamente. Então, você tinha o Centro Espírita Confúcio, você tinha outros centros espíritas também no Rio de Janeiro, no Ceará, né? Mas a vinda de Bezerra de Menezes foi muito importante, né? Porque Eurípides Barçanufo, se vocês pegarem um livro chamado A Grande Espera, esse livro foi psicografado por uma aluna dele, que foi diretora do Colégio Allan Kardec, foi o primeiro colégio fundado, espírita, fundado em 1905, agora não me recordo agora exatamente. Ela recebeu essa psicografia que conta a história de Eurípides Barçanufo na época dos essênios. Então, essa época dos essênios, ele era Marcos, né? Muitas pessoas já falam que era o apóstolo Marcos como menino, e ele recebeu Jesus isso foi no sul do Mar Morto, onde ficava em Hebron, onde ficava localizada essa tribo, que era judaica, essênia, onde eles receberam Jesus na época que Jesus era menino. Então, por isso que Chico falava que falar da história de Eurípides é a mesma coisa que falar da história de Jesus. E Chico Xavier comprovou, falou, olha, esse livro realmente chama Grande Espera. Eurípides Barçanufo é Marcos, Lisandro, que era um ancião, era Bezerra de Menezes, e Caibar Schutel era se não me engano, Josefá, que era um mensageiro. Olha só, aqui no Brasil ele vem como grande divulgador e que passava a mensagem de Eurípides Barçanufo. A Camila, minha esposa, também, mandar um beijo para ela e para o Francisco, também está assistindo. E o Josefá, né, e Bezerra e Marco já estavam ali naquela história. E Chico confirma que era eles, né, que realmente era essa pleiade de espíritos já juntos desde a época de Cristo, né? Depois, Bezerra de Menezes, a gente tem informações da espiritualidade que ele reencarna como apóstolo Lucas, que não conheceu Jesus. Então, ele foi lá um médico de homens e de almas. Por isso que ele era ancião, então faz sentido com a história, né? E Jesus manda para cá, se vocês pegarem o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus manda para cá, para o Brasil, né? Desde do Império, né? Você tem o Dom Pedro II como Longinos, que era o soldado que com a lança, né, deu o último golpe no Jesus, e ele perdoa Longinos e pede para ele reencarnar no Brasil como Dom Pedro II, e a gente vê as maravilhas que Dom Pedro II fez para o Brasil, inclusive permitindo que, sem guerra, né, com exceção da Guerra do Paraguai, que ele foi obrigado a entrar,
sem guerra, ele permitiu que virasse república, né, saísse do império. E por que eu estou falando isso? Estou contando um pouco da pré-história, né, franciscana, porque Bezerra de Menezes foi um senador imperial nessa época, liberal, trabalhando também pela liberação dos escravos, e ele, com a concepção da Federação Brasileira, foi um terreno para poder preparar o Triângulo Mineiro para receber Eurípides Barçanufo. Bezerra de Menezes, quando desencarna em 1900, 3-4 meses depois, ele já estava na Fazenda Santa Maria, que fica ao lado de Sacramento, que fica ali no Triângulo Mineiro, Uberaba, Sacramento, Araxá. Santa Maria fica entre Uberaba e Araxá, entre uma cidadezinha chamada Conquista e a cidade de Sacramento. Ali foi o Reisdelville do Brasil. Pode falar, Milton. Rapaz, você tem alguma ideia por que esse movimento aconteceu todo naquele pedacinho dessa terra maravilhosa aí de Minas, cara? Tem. Conta E é isso pra nós aí. Tenho sim. É onde eu vou chegar. Porque tudo isso é uma estratégia de Jesus, né? Apesar da França, a estratégia sempre tem um plano A, plano B, plano C. Vocês já ouviram falar que se o Allan Kardec não tivesse logrado, né, êxito, ele teria Leon Diniz assumido, né? Então a estratégia dele era a França, porque era um local onde estava o livre pensamento, onde poderia ter a liberdade religiosa para poder desenvolver ideias e receber as ideias dos espíritos e se codificar. Foi o berço do espiritismo, né? Muita gente pergunta, eu gosto de esclarecer o codificar, porque os pessoal, quando fala codificar, pensa em coisa complexa, né? Lembra de programação, isso é muito complexo, computador e tudo mais. Eu venho dessa área, então eu posso comentar um pouco, né? Então a codificação nada mais é que quando Jesus falou para Nicodemos, se você não entende as coisas do mundo, quanto mais as coisas celestiais, lembra? Qual foi o papel de Allan Kardec? O papel dele foi pegar as coisas celestiais e tornar inteligível para nós, pobres mortais. Tornar simples. Isso é codificar. Quando um programador ele pega a ideia a ideia sua ou a ideia de um cliente e vai codificar, ele está transformando essas ideias em inteligível para a máquina, simples para a máquina entender. Porque se a gente pensar e falar para a máquina, ela não vai entender. Você pode explicar para ela quando você quiser. Então ele transforma, codifica aquilo para uma coisa simples, inteligível. Foi isso que Allan Kardec fez. Ele pegou uma coisa complexa, que era as coisas celestiais, e transformou simples para os nossos pobres mortais. Qualquer coisa que é o inverso disso não é espiritismo. Qualquer coisa que você pega do espiritismo e transforma em complexo, que ninguém entende, isso não é espiritismo. Isso vai de encontro o que Allan Kardec e a estratégia de Jesus fez. Simplificar. Então, Allan Kardec preparou o espiritismo para receber o espiritismo, codificou, simplificou dentro do espiritismo para o século XIX. Então, quando você me perguntou, eu falei tudo isso para explicar por que o Triângulo Mineiro estava sendo preparado para receber o espiritismo, ser atualizado para o século XX e ser projetado para o século XXI. E foi isso que Chico Xavier fez. Ele pegou um espiritismo do século XIX, que estava simples, fácil para aquela época, aquele povo, para aquele contexto, simplificou para o século XX e projetou para o século XXI. Com seus mais de 428 livros publicados em vida e 520 no total, contando as obras póstumas.
Então, deixa eu confirmar o número aqui para vocês. 526 livros publicados com materiais que ele mesmo escreveu, contando as obras póstumas. Ou seja, do material que ele deixou, do material que ele não pôde publicar, que ele em testamento deixa para Vivaldo, que era o seu organizador do seu livro, e Vivaldo, junto com todos os amigos de Chico Xavier, publicaram na sequência. Ou seja, se é material dele, são cartas dele, escrito por ele, é livro dele também. Então, o último livro que ele publica é em 2002, que é o livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier por Espíritos Diversos. Então, voltando para Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é enviado por Jesus, como seu próprio apóstolo, Lucas, é enviado para o Brasil para preparar o terreno para a chegada de Eurípides Barçanufo. Tanto que quando ele desencarna, 4 meses depois, ele estava fundando o Centro Espírita na Fazenda Santa Maria. Então, a Fazenda Santa Maria foi a raiz do ouvido do Brasil. Por quê? Porque lá começou todos os efeitos físicos. Como Casimir Fox, que voava pedra para tudo quanto é lava, lá todos os moradores daquela fazenda eram médium. E aí, quando o tio Simão Mariano, que era tio de Eurípides, é chamado junto com Frederico Peró, que era um espanhol que conhecia a doutrina espírita, eles chegaram lá e viu que todo mundo era médium e fundaram o primeiro centro espírita com o apoio de Bezerra de Menezes na espiritualidade, que é o Centro Espírita Fé e Esperança. Então, Fé e Amor. Esse Centro Espírita, fundado em 1900, foi o local onde Eurípides Barçanufo se converteu. Então, se Jesus manda o apóstolo Lucas, Bezerra de Menezes, manda Longinos, como Dom Pedro II, manda Eurípides, como apóstolo Marcos, para aquela região, né? Por quê? Porque aquela região ali, Uberaba, Sacramento, já estava sendo preparado. Né? Então, Chico Xavier encarna em Pedro Leopoldo em 1910, isso já estava sendo acontecendo em 1905, 1900, já estava sendo preparado. E nesse ponto, é interessante falar, porque Dom Pedro II foi amigo de Camille Flammarion. E naquela região, mesmo quando Chico, né, a gente tem a família de Eurípides Barçanufo que continuou o trabalho dele, eu não vou entrar tanto no mérito da história de Eurípides, ou Jorge, mandando um abraço pro Jorge, também presente. E a história de Eurípides, você tem um papel muito importante ali naquela região, porque se você for no Colégio Allan Kardec, que foi nomeado pela própria Espírito de Maria, que ela se identifica como serva de Deus, e aparece para ele, e era normal, um apóstolo de Cristo não ia ter relação com Maria e com todos os espíritos daquela época, tanto que o mentor de Eurípides era Vicente de Paulo. E o responsável pelos trabalhos dele era Santo Agostinho. Então vamos voltar para a codificação. São Vicente de Paulo e Santo Agostinho tiveram um papel importantíssimo e presente em toda a codificação. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Então você tem o papel, no Evangelho, você tem o capítulo 11, que fala sobre orgulho, que é Emmanuel, que deixa esse capítulo. Então você tem o papel de Emmanuel na codificação espírita, que era o mentor de Chico Xavier. Você tem os espíritos começa a pegar um livro que chama... eu não estou com ele aqui fácil. Eurípides Barçanufo, o médio de Jesus. Você pega as cartas psicografadas por Eurípides Barçanufo, você tem João Batista, você tem você tem a mãe de João Batista, Isabel, você tem Anjo Ismael, você tem uma pleide de espírito e todos os trabalhos sendo aberto por São Vicente e encerrado por Santo Agostinho. Então você pega todos esses... Você tem manifestado quase todos os espíritos que participaram da codificação por Eurípides Barçanufo. Ali, no Triângulo Mineiro. Não estava em nenhuma outra parte do Brasil. Estava ali. Por quê?
todos os espíritos da codificação estariam ali? Essa é a grande pergunta para a gente meditar, né? Tanto que Egorina, que é a sobrinha, filha de Sinhazinha, que era irmã de Eurípides, né? Que manteve o evangelho diário das 9 horas, que foi implantado por Eurípides, às 9 horas, que segundo Eurípides era o terceiro horário da Palestina. Olha a relação dele com a Palestina. Então ele tinha relação direta com Jesus. Para Chico Xavier, por isso que ele falar de Eurípides é a mesma coisa que falar de Jesus. Ele tinha um canal direto com Jesus. Ela recebia, então a gente trazendo Chico Xavier, a gente tem manifestação, né, de mais de 600 espíritos com Chico. E a Egorina recebeu, por exemplo, para quem lembra do livro Nosso Lar, ela recebeu o espírito que ela denominou o codinome desse espírito de Lúcius, a pedido de Chico Xavier. Chico falou para ela: Egorina, não coloque o nome do espírito, coloque o nome de Lúcio, porque se você colocar o nome do espírito, o movimento espírita vai te atacar. E esse espírito, você chega lá, né, em Sacramento, você vê os desenhos do Nosso Lar, onde está posicionado em termos do planeta, você vê galáxias, você vê todo um sistema de astronomia. Eles montaram um observatório em Santa Maria, quer dizer, está em construção, né? Ela montou todo primeiro uma obra social, né? Que é a Casa Assistencial Bezerra de Menezes. Então a relação de Bezerra, Eurípides, Egorina, esse espírito Lúcio que o Chico Xavier pede para não colocar o nome dele, para não ser atacado pelo movimento espírita, é o espírito de Camille Flammarion, que pede para ele. Se Chico pede para outra pessoa fazer, você acha que ele não faria a mesma coisa? André Luiz. André Luiz não é André Luiz. A gente já sabe que é o espírito de Carlos Chagas. Ele, pela humildade dele, desses 600 espíritos, poetas, astrônomos, físicos, cientistas, filósofos, jornalistas, 600 espíritos se manifestou para o Chico Xavier em todo o mandato dele, desde 1927 até 2002. Esses 600 espíritos, você acha que ele colocava exatamente o nome dele? Ou ele assinava lá Emmanuel para não aparecer por conta da modéstia e humildade dele? Porque o importante era a palavra, né? Se Eurípides recebeu, se você pega o livro lá, Médio de Jesus, você pega lá todos esses espíritos, Anjo Ismael, todos os espíritos sendo, desde lá dos apóstolos se manifestando. Por que eles pararam de se manifestar quando veio o Chico Xavier? Quando o Chico Xavier sai da França e encarna no Triângulo Mineiro, quer dizer, no Pedro Leopoldo, e vai para o Triângulo Mineiro. Então ele se muda de Pedro Leopoldo para Uberaba justamente porque esse terreno já estava sendo preparado. Não tinha só ele, você tinha Dr. Inácio no Sanatório Espírita de Uberaba com Maria Modesto. Você tinha você tinha Antusa sendo preparado e preparando Uberaba para a vinda de ter um terreno que ele tivesse a liberdade para poder escrever projetar a doutrina do século XIX para 2020. Trazer a doutrina do século XIX para o século XX e projetar para o XXI. Então, você tem encarnação, por exemplo, em Conquista, que era uma serviçal do tio Senhor Mariano, que era a Maria Cantora, que fundou o Centro Espírita, a Casa Assistencial São Vicente de Paula, e foi a encarnação da baronesa. Tem um livro do Mané, do Emmanuel Alves da Silva, que conta a história da baronesa. Ela é aquela rainha do Evangelho que quando chega do lado de lá vê as servas em uma posição melhor e ela dá esse testemunho para a gente no Evangelho. Ela reencarna como serviçal negra, serviçal do tio Senhor Mariano, trabalhando para ele. E funda o Centro Espírita Casa Assistencial em Conquista.
Então você tem uma série de relatos de espíritos, como Camille Flammarion. Por que o codificador não viria? Né? Se a responsabilidade era dele dar continuidade na doutrina espírita, por que o próprio codificador não viria? Então, quando pergunta para o Chico, a gente estava fazendo o encontro dos amigos de Chico, né? A dona Terezinha, que era amiga pessoal dele, frequentava a casa dele, pergunta para ele: Chico, o movimento espírita fala que você é Kardec. O que você acha sobre isso? E aí ele, com a humildade dele, vira e fala para ela. Né? Ele não gostava de falar isso. Né? A Antusa falava que ele não gostava de falar sobre isso. Ele virou para ela e falou: olha, minha irmã, os espíritos falam isso para mim, mas eu não acredito. Então, se toda aquela região, com todos esses espíritos que eu falei antes, chegaram lá, por que o próprio codificador não viria? Né? Então, esse é o ponto para a gente pensar. Né? Se ele não viria ali, qual seria o outro terreno preparado para ele vir? Então, quando a própria... foi interessante, porque quando eu conheci lá a Fazenda Santa Maria, as psicografias de Egorina, e o trabalho de Camille Flammarion ali como Espírito Lúcio, você pega um livro, chama Imagens no Além, eu tenho ele aqui, é muito interessante porque ele tem todas e todos os desenhos, não todos, mas em destaque uma estrela, né? Uma estrela de 5 pontas. Até o nosso lar também segue essa estrela. E eu tive a oportunidade, eu trabalho com uma empresa francesa, tive a oportunidade de visitar a sede e ficar um final de semana, e eu fui para conhecer Tours, onde Leon Denis viveu, tive no túmulo dele também, e tive a oportunidade de conhecer uma cidade embaixo de Paris que chama, agora esqueci o nome dela, mas é onde está localizada o observatório de Camille Flammarion. Lindo, todo conservado, tem um jardim enorme na frente e o túmulo de Camille Flammarion está nesse jardim. Então, eu fui muito bem recebido pelo Sr. Max, que me apresentou. Ele falou: você é brasileiro? Sou. Então vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. E aí ele me levou até o jardim, me mostrou a pedra fundamental do observatório de Camille Flammarion. E a pedra fundamental está escrito assim: este é um presente de Dom Pedro II, que esteve presencialmente durante a inauguração deste observatório em 1887. Dom Pedro atravessou o Atlântico de barco, de navio. Leva alguns meses, um mês para atravessar o Atlântico, não tinha avião naquela época, né? Só para ir na inauguração do Observatório de Camille Flammarion. E ainda apresentei-a com uma pedra fundamental. Aí ele me mostrou a foto do Dom Pedro II com Camille Flammarion. Tem relação esses espíritos? Tanto que Dom Pedro II, depois que é exilado, né, depois que ele perde de ser imperador, ele vai passar aonde? Ele vai ser exilado aonde? Paris. E desencarna em Paris. Então você vê que a proximidade é muito grande. Né? Então você tem todos esses espíritos vindo para cá. E só o Allan Kardec que não? Todos os espíritos se manifestando naquela região da codificação, e só Allan Kardec que não. Né? Então, por isso que eu quis falar um pouco da importância de Chico Xavier. Porque Chico Xavier escreveu todos esses livros, né? Eu fiz até um compilado, tem muitas mensagens, poesias, cartas, livro infantil, contos, frases, livros evangélicos, entrevistas, romances, filosofia, livros biográficos, meditações, livros doutrinários, crônicas,
livros de comportamento, mediunidade, orientação, vida no além, Esperanto, sobre obsessões, né? Isso equivale aos 428 livros que ele escreveu. Grandes partes dos livros de 182. Então, quando ele vai, em 1958, que as trevas identificam ele em Pedro Leopoldo e começa a atacar ele, ele sai de lá, né? Fala que era por causa da labirintite, mas a gente, se vocês pegam o livro Lições de Chico Xavier, de Marlene Nobre, você vai ver que quando ele estava com 90 anos, 80 anos, ele continuava com labirintite. Então não foi por causa da labirintite que ele foi para Uberaba, né? Então a maioria das obras dele ele desenvolve em Uberaba, tá? Então ele escreveu em torno de 60 livros em Pedro Leopoldo. Em Uberaba ele escreve 368 livros em Uberaba. Então 80% dos livros dele foi um Pareto, 80-20, 80% dos livros dele ele escreveu em Uberaba. Então é interessante um compilado que eu fiz aqui, que em Uberaba, quando ele tinha cerca de 70 anos, né, de 70 a 77 anos, ele estava escrevendo, em média, 1,7 livros ao mês. Ao mês ele estava escrevendo 1,7 livros inteiros, recebendo pela espiritualidade. Então é um homem que, como citando o que John falou, é um homem que nunca quis, apesar de ser um gigante, um espírito gigante dentro dele, né? A gente tem informações e, sinceramente, eu acredito que ele seja João Evangelista, né? Chico Xavier, Allan Kardec. É um ser que, mesmo sendo grande, ele se fazia pequeno. Nunca quis mostrar a luz que ele tinha dentro dele, que não ofuscasse as luzes simples. Então, esse é o exemplo que a gente tem de, mesmo sendo grande, ele fez o trabalho dele e deu o exemplo, né? Porque ele escrevendo 1,7 livros ao mês, isso já em 1987, a gente sabe que ele estava fazendo cartas consoladoras ao final de semana e nas horas vagas caridade, né? Ou seja, ele nunca parou de fazer caridade, escrevia todo final de semana, fazia as cartas consoladoras e ainda conseguia escrever 1,7 livros ao mês. Então, eu não tenho dúvidas que a missão dele foi vir aqui e dar continuidade na doutrina espírita, e se não fosse ele, a doutrina espírita talvez não existiria hoje. Se ele não tivesse trazido do século XIX para o século XX e não tivesse projetado para o século XXI, a gente não estaria aqui conversando sobre o espiritismo. Então esse é o recado que eu queria dar para vocês. E agradeço aí também o Milton. Não sei se a gente ainda já está partindo para o final, né? Não, temos uns minutinhos tem alguns ainda. Minutos. Temos. A gente aproveita isso daqui ao então máximo, né? E é interessante, então eu vou aproveitar esses últimos minutos para pedir uma atenção de vocês, né? A gente tem as obras do Chico, né? Então, se for ver, foi muito interessante porque os livros muito importantes, até os melhores, os livros que ele mais prezava, né? Que você tem lá Lírio Imortal, Caminho da Luz, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Paulo Estevão, O Consolador, Boa Nova. São livros importantíssimos que eu acho que todo mundo tem que ler. Se vocês forem ver, ele lançou desde 1939, 1940 até 1945. Obreiros da Vida Eterna, Nosso Lar, Os Mensageiros, Mensagens da Luz, Mensageiros da Luz, Lázaro, Rei de Vida, até 1945. Foi exatamente no período da Segunda Guerra Mundial. A espiritualidade usando essa porta para trazer informação, para a gente esclarecer a gente. Né? Foram muitos livros importantíssimos que a gente tem que dar continuidade. E também preservar essa obra do Chico, porque a gente não pode tolerar não tolerar, mas a gente não pode permitir que se adultere
adulterem os livros de Chico Xavier. Né? Então, foi feito um trabalho por 20 pessoas, 10 pessoas, pesquisadores, que com as obras nas primeiras edições começaram a comparar algumas edições publicadas pela FEB, tá? Pela Federação Espírita. E se identificaram alterações sérias. Né? Não foi só atualização do português, que isso toda editora precisa ser feito. Houveram adulterações no sentido das palavras, trocas de verbos e trocas também de depoimentos e de trechos da Bíblia que foi elegida por Emmanuel. Então, assim, um fato relevante também na história de Chico Xavier. Chico Xavier, em 1974, ele rompe com a Federação Espírita e não publica mais nenhum livro com a 73? E não publica mais nenhum livro com a Federação Espírita. Não, é 3 minutos. Ah, tá. Então isso é uma atenção que eu quero passar para vocês, tá? Ele publica depois da Federação Espírita, só para vocês terem uma noção, em torno de 327 obras, ok? Tem livros de Emmanuel, tem livros de André Luiz, livros muito bons, que não é divulgado pela Federação Espírita, não está na coletânea de André Luiz, não está na coletânea de Emmanuel, porque não tem interesse financeiro por parte deles. E a gente deixa de ler essas obras porque não está dentro da coletânea Fonte Viva. E a gente acha que leu todos os livros de Emmanuel, não leu. Ou está dentro da Vida Maior, né, de André Luiz. Mas você tem mais de 300 obras que ninguém lê porque não tem o interesse financeiro deles em relação a isso. Então eu deixo o convite para vocês para não deixar morrer a obra de Chico Xavier, não deixar morrer a história de Chico Xavier, principalmente no exterior, principalmente no Brasil, né, que a gente possa continuar lendo e continuar divulgando as obras de Chico Xavier. Ele não queria destaque. Ele sempre colocou as obras e os espíritos à frente dele e Jesus à frente dele. Mas a gente não pode deixar morrer as histórias e o trabalho de um espírito como o Chico Xavier. É isso. É isso aí, Rodrigo. Show! Eu senti assim, quando você estava contando e passando por todos aquela pleiade, né, de espíritos que passou ali, né, no Triângulo Mineiro. Sim. E no finalzinho você fez assim, né? Eu vou falar para você, ó. Eu também estou aqui emocionado, cara, quando você começa a ver esse trabalho lindo, maravilhoso, né? E essa concentração desses espíritos, né? Realmente para trazer aquilo que é o princípio da doutrina, né? Que é o cristianismo redivivo, né? Essa simplicidade, vivenciar... Eu queria acrescentar uma coisa antes de finalizar, que eu esqueci, que é muito importante, importantíssimo. O que para mim confirmou que o Espírito Lúcio, Zé Camilo e Flammarion é exatamente a mesma estrela, tem todas as partes dentro do observatório dele na França. Exatamente a mesma estrela, em destaque, inclusive na frente do túmulo dele. Né? Então é só deixar essa informação para não se perder também. Então, e é realmente emotivo, né? A hora que você foi cantando e a gente faz essa viagem, né? Você conseguiu fazer essa retrospectiva, né? Eu confesso a você que eu fiquei emotivo também. Eu sou chorão nas outras reencarnações, né? Eu acho que eu fui muitas vezes, né? Mulher, né? Que diz que mulher vai chorar, e é uma mentira, né? Eu gosto de chorar muito, né? Sou extremamente emotivo. Eu confesso que você me deixou emotivo assim como você ficou. Rodrigo, a gente tem que encerrar, cara. Tem que devolver a licença, né? Tá, então, né? Infelizmente o tempo é curto. Aí. Mas eu vou te fazer um outro convite, mas depois a gente conversa por fora. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos que participaram, que estiveram conosco, né? Aí no chat. Luana, Barbosa, todo mundo aqui também participando. Uma turma toda aí. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que essa foi a última... Você não falou palestra, né? Bate-papo, né? Foi o nosso último bate-papo aí. Teremos o encerramento, atividades a semana que vem.
uma confraternização virtual que nós vamos passar no grupo aí da Escola de Paz durante a semana. Mas, meu querido amigo, beijo no coração, muito obrigado. Né? Um abração, um beijo para Camila. Eu que agradeço. Francisco, Lucas, turminha toda especial aí, né? E aos amigos todos que estiveram conosco. Infelizmente, eu tenho que encerrar. Obrigado, Rodrigo. Fica com Deus. Um ótimo final de semana. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.